Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje eu quero te explicar quais circunstâncias você deveria mudar de comune porque o seu comune é ruim. Felipe, solta a vinheta. Este vídeo é uma aula. É um dos vídeos que tem dentro da nossa jornada da cidadania italiana. Lá, a jornada não é um curso. Então, ela tem uma parte de vídeos, depois ela tem uma comunidade, depois tem a minha ajuda, tem alguns serviços que eu presto lá dentro, como análise de documentos. Mas na parte de vídeos, que é um dos 4 pilares da nossa jornada, eu gravei um vídeo, de certa forma recente, explicando para os membros da jornada. Primeiro, o que é um problema? Como identificar um problema? Quais os tipos de problema e como afrontar esses problemas? Tudo isso relacionado à mudança de comune, tá bom? Então vai fazer sentido para você. Assista o vídeo até o final. E no final, se você quiser saber um pouco mais sobre a jornada da cidadania italiana, eu vou pedir para o Felipe deixar um link aqui embaixo, tá? O objetivo aqui não é falar da jornada, mas eu não tinha como só jogar aquele vídeo aqui sem te contextualizar antes. Então, agora que você já entendeu que o vídeo é um pouco diferente porque é uma aula tirada de uma plataforma, de uma área de membros, e aí sim, assista o vídeo e não se esquece no finalzinho, gostou? Link, deixa o comentário, compartilha, se inscreve no canal, faz tudo aquilo que você tem que fazer e bora pro vídeo. Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Seguinte, resolvi gravar esta aula específica sobre quando mudar de comune, pensando em 1% da galera que está aqui na jornada, que entra na jornada já com problemas, porque já está na Itália. Como vocês sabem, aqui nós temos várias tipologias de membros, de alunos. Tem uma galera que, quem me acompanha, quem entra na jornada lá para o início do processo e vai acompanhando, né? Pega lá o trem da jornada e entra num determinado ponto do seu processo lá atrás, no início, ainda no Brasil, dificilmente vai precisar desta aula, vai precisar mudar de comune. Mas eu tenho que pensar também nas pessoas que entram aqui, que já estão na Itália, que já estão desesperadas, que deu merda num comune e que precisa saber como resolver, tá? Então, esta aula vai ser para você que está tendo dificuldades em um comune, não é na escolha do comune. Você chegou num comune, deu ruim, tá? Então, a primeira coisa que eu quero que a gente precisa estabelecer é o seguinte, tá? Quando alguém me fala, Fábio, estou com um problema no comune, a gente precisa entender qual é o problema que está acontecendo neste comune, tá? Por que eu estou falando isso? Por que eu resolvi começar essa aula especial sobre o que é um problema? Porque tem gente que fala assim para mim, Fábio, eu acabei de chegar no comune, eu ainda não fui lá no ficho de Estado Civil, ou no ficho Anagraf, mas eu encontrei um brasileiro aqui na casa que eu tô, porque eu aluguei uma casa com outro brasileiro, ou enfim, N motivos. E ele disse que esse comune é uma porcaria. É muito, 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 muito importante que você converse com o funcionário público do comune e não ouça de outras pessoas que esse comune é ruim. A parte, por exemplo, vou te dar um exemplo claro, tá? Aqui na nossa jornada, nós temos uma lista de comunes não indicados. Essa lista, ela não é feita... Por exemplo, se eu entrar num grupo do Facebook agora, eu poderia duplicar essa lista. Eu poderia triplicar essa lista. Eu poderia colocar lá assim, comunes ruins. Aí eu ia encontrar o post do Joãozinho que está no determinado comune e ele está se ferrando porque o comune é complicado, porque o oficial é racista, é preconceituoso. Só que eu não posso levar isso em consideração. Por quê? Porque é o relato do Joãozinho. E qual é a coisa fundamental aqui? A gente não sabe como que está o processo do Joãozinho. A gente não sabe se o Joãozinho chegou no comune com os documentos errados, com erros e variações nos documentos. Nem sempre. Tá? O relato que você encontra nas redes sociais, ele é verdadeiro, porque a pessoa não vai ter, muitas vezes, tá? Essa pessoa não é honesta o suficiente para dizer, gente, eu fui no comune, meus erros estão com variações, tá faltando documento. Ele não fala isso. Ele fala, eu acabei de chegar no comune, o comune é uma porcaria oficial, nem quis me atender, disse que meus documentos não vai receber, blá, 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 blá. Então, vamos começar assim, ó. O que é um problema? É você chegar num fichale, num funcionário público e ouvir dele que ele não vai fazer o processo por N motivos, tá?
Esse é, então, estabelecendo aqui, alinhando o que é um problema, tá? Muito bem. Dito isso, vamos analisar a situação. Qual é o tipo de problema? Então, separei aqui algumas situações e coloquei aqui uma bandeirinha de acordo com a gravidade da situação. Por exemplo, você chegou num comune e descobriu que o oficial é preconceituoso. O oficial virou para você e falou assim: olha, não vou fazer seu processo, não gosto de brasileiros, eu acho que você devia fazer no comune do seu antenato, você devia fazer no Brasil, eu não sei porque que você veio para cá, eu não sou aberto a isso, eu acho que eu sou contrário ao processo, eu não gosto, vai embora. Se este é o seu caso, você não vai pensar duas vezes, não adianta. Bandeira vermelha significa não adianta discutir, insistir, porque você vai perder tempo e dinheiro neste comune. Eu sei, quando eu falo isso, muitas pessoas falam assim: Fábio, você está me dizendo que eu vou ter que mudar de comune? Eu vou ter que começar do zero, eu vou ter que procurar de novo uma casa, procurar um novo comune? Sim. Se você quiser ganhar tempo e dinheiro, você vai fazer isso. Porque não adianta tentar discutir com um funcionário preconceituoso. Porque ele não... Primeiro, você não vai fazer ele mudar de ideia. E ele vai levar o seu processo pelo tempo que ele conseguir levar. 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, de forma legal. Eles têm instrumentos para fazer isso. Então, quando você cai num comune cujo oficial é uma porcaria, não adianta você discutir, você vai mudar de comune. Então, esse é um tipo de problema que a gente não tem como resolver. Aqui, nós temos uma bandeirinha amarela. Oficial ocupado. Gente, importante vocês entenderem uma coisa. Todo funcionário público vai reclamar que tem trabalho. Até nos comunes excelentes, tá? O oficial ele vai reclamar que ele tem trabalho. Por quê? Porque ele é funcionário público. Você já viu um funcionário público não reclamar de trabalho? E nesse caso eles realmente têm muitos trabalhos. Por que eu coloquei uma bandeirinha amarela? Porque eu não considero isso um problema, um comune perdido. Tá? Obviamente que nós temos uma lista de comunes não indicados aqui. Então, a primeira coisa, você que entrou aqui agora e você caiu nessa aula porque você está com problema, vá, verifique se o seu comune não está na lista de comunes não indicados. Você já sabe fazer isso. Tá? Se você não sabia, vá lá, encontre a lista e descubra se este comune já está naquela lista. Aí ele já vai para a bandeira vermelha, nem discute também. Agora, imagine que você chegou no comune, você foi levar os seus documentos, você falou assim: olha, desculpa, mas eu não tenho tempo de atender hoje, porque eu tenho um monte de coisa, você me desculpa, você volta aqui daqui a uma semana, daqui a, sei lá, não tenho como te atender agora. Aqui, nós podemos trabalhar com este comune, tá? Porque ele não está dizendo que ele não está fazendo o processo, ele está dizendo que ele está ocupado. E aí depende do que é ocupado, tá? Te dou um exemplo, tem um comune, por exemplo, de Ferrara, que está na nossa lista de não indicados. Ferrara tem um problema lá crônico de falta de funcionários, um problema dos terremotos que aconteceram já há muito tempo, mas ainda tem problemas ali no que diz respeito ao Official de Stato Civile, ao Ofício de Stato Civile. É um comune complicado. Neste caso, a oficial vai falar assim: eu atendo X pessoas por mês. Porque tem alguns comunes que eles estão fazendo isso. Tá? Comunes muito grandes, por exemplo, eles atendem, sei lá, 2 pessoas por mês, 5 pessoas por mês, 10 pessoas por mês para fazer o processo de cidadania italiana. E aí você chega lá e eles falam: não, olha, pode voltar daqui a 3 meses porque eu não tenho tempo agora. Aí, se a conversa é volte daqui a, sei lá, mais de uma semana, mais de 10 dias, mais de 15 dias, aí já se torna um comune bandeira vermelha, vai embora desse comune. Agora, você chega, por exemplo, no final do ano, você chega no verão e o oficial fala para você: volte daqui a 15 dias, daqui a 30 dias, é perfeitamente razoável, porque estamos ou no mês de férias, ou ali em vários, por exemplo, uma ponte, que a gente chama de um feriado prolongado. Aí, considere não necessariamente sair do comune e aguardar esse tempinho aí. Bandeira verde. Um oficial inexperiente. Você chegou no comune, que o oficial fala assim: olha, eu preciso ver, eu não sei meio como fazer isso, para mim é perfeito. Lembre-se, você, membro, aluno da Jornada da Cidadania Italiana, você vai, se você acompanhar todas as videoaulas aqui, você entender como funciona o processo de reconhecimento, eu não tenho dúvidas que você vai saber muito mais do que muito funcionário público italiano, muito ufficiale de Stato Civile, no que diz respeito à cidadania italiana e iuris sanguinis. Eu não tenho dúvidas disso. Então, por quê? Porque a gente só lida com isso, a gente só respira isso. Cidadania italiana e iuris sanguinis. O funcionário público faz um monte de outras coisas. Então,
nesse caso eu acho interessante, é só você ir levando o processo do jeito que quer. Olha só, eu preciso entrar em contato com o consulado, ele diz que esse documento aí não é renúncia para mandar para este e-mail. E você estar na jornada tem uma grande vantagem, que eu vou te conduzindo a conduzir o oficial no que diz respeito ao processo e fazer tudo de forma correta, de forma como manda a legislação. E obviamente, gente, comunes que estão sob investigação, preto, não é nem vermelho, fuja desse comune quanto antes, porque vai dar ruim. Não adianta, pode ser que o comune até faça o processo, mas vai chegar na hora da questura, vão barrar processo de pedido de passaporte porque está em investigação. Não tem discussão aqui, tá? Então, quis te explicar um pouquinho como funcionam os tipos de problema, o que eu considero tipos de problema, e não menos importante, agora, então, de acordo com o problema que você identificou, você resolveu mudar de comune. Ok, temos aqui uma situação. Na verdade, nós temos duas situações. Existem aqueles que chegaram no comune, que ainda não tiveram a residência confirmada ou feito o acertamento do vigile, ou seja, não é residente a todos os efeitos, porque não houve um acertamento do guarda municipal, e aqueles que são residentes. Obviamente que o primeiro caso é o mais fácil. Por quê? Você não é residente no comune, pica a mula, carpe o coco, vai embora. Tá? Procura aí, claro, eu vou te explicar aqui o que eu considero, o que você tem que fazer, né? Como eu fiz lá na época que deu merda nos meus documentos. Na verdade, eu fiz um pouquinho diferente do que eu estou fazendo aqui. Tive alguns traumas por causa disso, por isso que eu vou te explicar como deve ser feito, tá? E lembrando, eu esqueci de falar isso no começo, eu já tive que fazer isso, tá? Só que o meu caso já foi nos 90 e poucos dias, uma oficial preconceituosa que estava com uma parceria com uma vagabunda de uma profissional vagabunda, eu digo, né? Não a pessoa vagabunda, mas o profissional picareta, que não vou nem entrar nesse mérito aqui, você que já conhece a minha história, você já sabe o que aconteceu. Na verdade, eles não sabem do pior ainda, que não faz sentido não tem nem porquê, mas assim, eu me vi num comune cujo oficial não era só preconceituosa. Há indícios que ela estava recebendo dinheiro para não fazer o meu processo. Eu falo indícios porque eu não tenho as provas, então eu não posso dizer eu não posso provar, mas tudo indica que ela estava se beneficiando de alguma forma para segurar o meu processo. Por quê? Porque essa funcionária, essa brasileira picareta, ia levar o meu processo até o quanto ela pudesse, porque eu já estava fazendo propaganda dos serviços dela, ela ia ser a minha salvadora da pátria lá depois de sei lá quantos meses na cabeça doentia dela, e aí ela me salvando, eu iria divulgar e dizer que ela foi a salvadora do meu processo. Ela não contava que eu já estava estudando o processo, que eu ia me virar e eu ia denunciar o comune. Ela não contava com a minha agilidade em resolver as coisas, principalmente depois de mudar de comune. Tá? Então, no meu caso, eu já estava no segundo ponto. No seu caso, se você chegou no comune, você ainda não é residente, você não passou, o que você vai fazer? Primeiro, eu quero que você meio que faça estas duas coisas aqui em concomitância. Já começa a procurar outro comune. Já começa a ver quais são os comunes próximos a onde você está, principalmente, porque de repente você está num comune ruim, mas do lado é bom, o oficial é diferente. Entre em contato, tente ir lá pessoalmente, se for o caso, levar os seus documentos para análise dele, enfim, tudo que eu ensino aqui. Pense que você está começando do zero ainda no Brasil, entrando em contato com esse comune, perguntando se ele pode verificar os seus documentos, pedindo para ir lá pessoalmente. Já começa a verificar se tem imóveis naquele comune, porque não adianta nada o comune ser bom e não ter imóveis. Enfim, começa a fazer todo aquele trabalho de prospecção de um comune, tá? Conseguiu um comune, conversou com o oficial e falou assim, ok, vá neste comune, retira os seus documentos e peça o cancelamento da residência. O que significa isso? Você não vai simplesmente sumir do comune. Por quê? Porque você pode ter problemas na frente porque você fez um pedido, principalmente se você fez o pedido da sua residência. Então, se esse foi o seu caso, você entregou, você foi no comune, você levou os documentos, você assinou uma declaração de solicitação de residência, volte lá e diga, eu quero cancelar oficialmente o meu pedido de residência, eu vou embora deste comune. Aqui eu tenho uma dica para te dar. Tá? Neste momento, tá? Quando você for retirar os seus documentos, se você já entregou os seus documentos para o oficial de Estado Civil, por exemplo, ou somente a NAGF, agradeça
assim, agradeça bem, tipo assim, grazie perché, insomma, devo andar via perché lei ha detto che non fa la procedura per, non lo so, pregiudizio, preconcetto, non lo so. Use, assim, ó, veja, aqui é uma dica que pode salvar este comune, tá? Caso você veja, caso não seja um comune da bandeirinha preta, seja talvez da bandeira vermelha ainda, ou seja, que esse funcionário tenha sido preconceituoso contigo. No momento da saída, você diga, senta aí, eu quero todos os documentos porque eu estou indo embora, já que a senhora disse que não vai fazer o meu processo por uma questão de preconceito, eu vou embora. Sem gritar, sem brigar, sendo bastante diplomático, mas jogando essa bomba, só que sem parecer que você está jogando uma bomba, porque isso é uma bomba. Você está falando com um funcionário público que você está indo embora porque você foi vítima de preconceito. E isso é crime. Obviamente que isso você só vai falar se você efetivamente foi vítima de preconceito. Se realmente ele falou, eu não gosto, eu não faço, eu não quero, ou se ele falou apenas, ou ela, eu vou demorar o tempo que for, aí você pode falar assim, bom, como a senhora disse que vai demorar o tempo que for, de acordo com as suas convicções pessoais, ok, eu prefiro ir embora porque eu não posso, eu preciso trabalhar, eu preciso dar um futuro melhor para minha família, eu não posso ficar aqui dependendo da sua boa vontade, né, do seu trabalho, usando os seus motivos, la sua motivazione personale, invece di utilizzare la sua motivazione o il suo lavoro profissionale. Já vi acontecer, tá? Umas 2 ou 3 pessoas aqui foram salvas no sentido de que já tinha casa, já estava nesse comune, já tinha escolhido, da pessoa falar, pelo amor de Deus, não foi isso que eu quis dizer, porque aí você jogou uma bomba. E aí, a pessoa ela tá pensando, ok, ele tá indo embora, só que se ele fizer uma denúncia contra mim, eu tô ferrado. Porque qual é o problema de algumas pessoas preconceituosas na Itália? Seja eles funcionários públicos ou não, mas a gente falando especificamente disso. Eles não estão acostumados a ser confrontados. Tem pessoas que falam besteiras e ninguém confronta. E nesse caso você está confrontando, mas de uma forma muito tranquila. Ok, allora vado via perché lei mi sembra un po'... Não só... eu não quero acreditar, mas me pareceu muito preconceituosa a sua fala de que a senhora não concorda com a cidadania iuris sanguinis. Que tra l'altro o seu filho, se a senhora tem um filho ou uma filha, ele também é iuris sanguinis. Então eu achei meio... Ok, mas eu prefiro andar via, depois eu vejo o que eu vou fazer sobre isso. Mas assim, veja, jogue a bomba, mas de forma bastante sutil. Não é que você fala assim, vou te processar. Não vai fazer isso, porque você não tem prova material. Foi ela te falando uma coisa. Se você ameaçar processar alguém, essa pessoa pode te processar porque você teria levantado um falso testemunho e é a sua palavra dela contra a sua. E a gente aqui não está aqui para discutir, brigar, a gente está aqui para resolver o seu problema, tá? Então, se for o caso que você não é residente, pica a mula, faz isso, tenta aí salvar de alguma forma. Caso você ainda pense que é interessante continuar nesse comune, e aí solta essa bombinha aí. Se você for residente, basicamente você vai fazer os mesmos passos anteriores. Se faz ainda mais necessário essa coisa de você explicar e dizer que você está indo embora porque você está sendo... que você entende que alguma coisa não va bene. E aí, assim, ó, o que eu gosto, tá? Eu gosto muito de deixar claro algumas coisas para algumas pessoas. Então, assim, a pessoa está sendo preconceituosa. Ainda que eu tenha decidido ir embora daquele comune, eu faço questão de ir lá e dizer os motivos pelos quais eu estou indo embora, porque essa pessoa ela precisa ouvir. Não só ela. Se você está num comune pequeno, médio, que tem outras pessoas por perto dela, é melhor ainda. É melhor ainda você falar num tom que outras pessoas escutem, de forma respeitosa, dizendo, olha, eu estou indo embora porque infelizmente eu me sinto vítima de preconceito neste comune, coisa que eu nunca imaginei que eu sofreria na Itália. Mas quando eu ouço coisas tipo, eu não quero fazer o seu processo, ainda que seja legalmente o seu trabalho, eu acho que não é
Eu acho que tem duas coisas que a gente precisa fazer. Uma, resolver esse problema, mas eu vou resolver. Eu tenho um problema maior do que o seu preconceito, que é conseguir o reconhecimento para ajudar a minha família a começar a trabalhar. Então, primeiro eu vou resolver isso, depois a gente resolve isso mais pra frente, porque realmente eu não... E aí, sabe, deixar a pessoa se sentir uma merda. Eu nunca imaginei que eu passaria por uma situação neste comune, um comune de pessoas incríveis, um comune que eu escolhi viver. Eu coloquei no mapa e falei, eu quero ir para esse comune por uma série de motivos, e é muito frustrante estar aqui, ter que dizer que eu vou embora, porque eu estou sofrendo, porque eu ouvi coisas que eu nunca imaginei que eu ouviria na Itália, um país de primeiro mundo, onde as pessoas são esclarecidas. Mas va bene, cosa devo fare? È la vita. Purtroppo ci sono persone e va benissimo. Comunque, quero os meus documentos de volta, por favor, onde eu assino. Eu não quero mais ter nenhum legame com a senhora, principalmente, com il dovuto rispetto, ma ci sono delle cose che penso che un pubblico ufficiale... E assim, veja, ci sono delle cose che un pubblico, che sentire da un pubblico ufficiale che deve svolgere un lavoro tot mi sembra più la sua idea personale che un professionista svolgendo il suo lavoro, e quindi questo non va bene per me, quindi io preferisco andare via. Quindi volevo sapere da lei cosa devo fare. Devo firmare qualcosa per cancellare la cancellazione della mia pratica? Come si fa? Veja. Boom, tá? E aí o que acontece aqui nesse caso, tá? Quando você mudar de comune, encontrar um novo comune, você não pode dizer neste novo comune que você está vindo no Brasil. Porque quando você chegou nesse comune ruim, e você fez a sua declaração de residência, você diz, na primeira coisa, se você não viu a aula, veja a aula onde eu ensino a preencher a domanda de residência na prática. Primeira coisa, transferimento da Leicester, a gente coloca Brasília. Se você já é residente, já passou o vigília, já confirmou sua residência, você não pode mais dizer que você está vindo da Leicester, porque seria uma mentira. Você vai fazer um transferimento de residência dall'altro comune. E aí você vai colocar o comune A como o comune da onde você está vindo e o comune B. O resto vai acontecer da mesmíssima forma, tá? Você vai esperar o vigile. O que acontece na prática aqui? Que enquanto você está esperando o vigile, vai ser feito o comune que você foi, o comune B, digamos assim, vai entrar em contato com o comune A, vai mandar um documento para eles para saber se está tudo bem com a sua residência. Aí não tem mais nada a ver com o seu processo de cidadania italiana. Então aqui uma dica que eu dou para você é: não fale para este comune, se essa pessoa te perguntar, mas onde vai? Não lhe interessa, com dovuto rispetto. Se a pessoa perguntar do comune A que você está indo porque ela foi preconceituosa, mas você está indo para qual comune? Pergunta, perché lei vuole sapere? Lei ha già deciso che non farà la mia procedura? Perché? A cosa lhe serve sapere da dove vado? Entendeu? Então não fale para ela. Por quê? No meu caso, eu sei que é um caso muito sui generis, mas no meu caso, quando a oficial A, preconceituosa, ficou sabendo onde eu estava, tentou me prejudicar. Tentou conversar com o funcionário público do comune B. Porque ela não vai jamais dizer que ela foi preconceituosa. Então, ela tentou naquele caso, só que eu fui honesto com o funcionário público do B, né? Na verdade, eu tentei esconder o fato que eu já estava no comune, eu só pedi a residência, mas quando chegou o momento da não renúncia, que ele teve que pedir para ela, e aí eu fui lá e eu tive que conversar com ele, contar todo o caso para ele, tudo o que aconteceu, e foi muito bom, inclusive, isso. Então, vamos lá. Recapitulando esta aula para você que tem que mudar um comune. Quando você deve mudar? Verifique se é realmente um problema, ouça da boca do funcionário público, que é um problema, não tome as dores. Chegou numa casa, tem um brasileiro se ferrando, não tome as dores, não vá no comune com ele, isso é importante. Isso é importante, eu sei que nem é muito o tema da aula. Você não sabe como é o processo das outras pessoas. Você não sabe se aquela outra pessoa, por mais legal que ela seja, se os documentos dela são falsos.
Você não sabe, você está vindo para a Itália para fazer o seu processo. Cuidado, porque o que eu vi de gente querendo comprar a briga dos outros, e eu fiz isso e me prejudiquei, depois de tentar comprar a briga dos outros, depois de descobrir que os outros tinham vários problemas no comune, e eu ouvi de um funcionário, inclusive eu ouvi da chefe desse comune que eu fui embora. Se você tivesse vindo aqui sozinho e não com aquela fulana, seu processo teria sido mais rápido, porque ela é persona não grata neste comune. Então veja, você escolheu o comune, você fez tudo isso, você está aqui sozinho ou sozinha, você tem como fazer tudo sozinho, você não precisa dos outros, você não precisa de outras pessoas e principalmente comprar briga de outras pessoas. Então, primeira coisa, faça o seu processo, vá pela sua estrada, esqueça o processo dos outros. Veja e analise a sua situação. Qual é o tipo de problema que esse comune tem? Se esse comune está, qual das bandeirinhas aí você incluiria o problema deste comune? Se for as bandeirinhas, a verde ou a amarela, tente resolver o problema. Na saída, ou um pouco antes de sair, já peça os documentos de volta e já use essa técnica de repente tentar salvar esse comune, vai que dá certo. E em base à sua residência você vai ou fazer uma coisa ou fazer outra, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, você já sabe, já temos aqui um link. Vá lá na nossa comunidade e deixe uma dúvida, caso você tenha alguma dúvida sobre esta aula, tá bom? Grande abraço, a gente se vê então na próxima aula. Hoje eu posso ver com esperança um recomeço, um novo futuro. Sou cidadão italiano, eu tenho muito orgulho disso. Essa é minha história, essa é minha raiz.